Hipócrates dizia certa vez que divinos opus est sedarem dolorem, ou seja, divina obra é ceder a dor. Esta, então, é a função dos médicos. Continuamos com o legado que Ramos deixou para nós. E eu, como mãe, eu tenho buscado de Deus sabedoria e entregado a minha família nas mãos de Deus. E meus filhos têm andado, né? Deus tem guiado a vida de cada um deles. Não é fácil, né? Quando perde realmente, fica sem o pai e sem o esposo. Mas Deus tem me honrado. Deus tem me dado muita graça e muita força e muita coragem. E eu passei por muitas dores, mas o Senhor tem me sustentado até aqui e vai continuar sustentando. E no dia que eu não estiver mais aqui, que meus filhos possam crescer, continuar para criar os filhos dele, assim como eu tenho falado de Jesus para ele, e assim como o Pai ensinou eles a caminharem naquilo que o Pai sempre pregou, de honestidade, de trabalho, de capacidade e de competência. Eu lembro quando as meninas começaram a fazer medicina, o pai já doente, e ele pegava uma toalha com elas deitada no quarto, ensinando elas como costurar, como fazer as suturas. Então são muitas coisas que o pai ainda pôde deixar para os filhos. Filhos, eu quero dizer a vocês que eu sinto muito honrada por todos vocês. Que Deus continue abençoando vocês, que vocês têm sido bênção, têm sido homens e mulheres corajosos. E quero continuar dizendo a vocês, nós fizemos esse investimento pensando em Eunápolis. E nós vamos continuar servindo com todo amor e dedicação e competência. A GE é uma empresa que foi fundada pelo Thomas Edison, né, que o inventor da lâmpada. Ela foi inventada em 1878, a GE foi fundada, e é uma empresa que é pertencente tanto dos índices da Dow Jones como também do S&P 500. É uma empresa que tem uma classificação de grau de investimento AA+, e também é uma empresa que opera em 175 países. É uma multinacional, né, listada nas bolsas de valores mais importantes do mundo. E aqui no Brasil, ela tem 100 anos de operação. Nós temos 100 anos já que atuamos aqui no Brasil. Aqui no Hospital Ramos, nós tivemos o prazer de fornecer para vocês produtos da linha de suporte à vida. É um segmento específico, mas a GE, no setor de saúde, ela atua também nos setores de imagem diagnóstico e também ultrassom. Mas aqui no José Ramos, a gente está falando dos produtos de suporte à vida. Então, eu acho que é importante aqui falar para vocês que a GE não é um produto de prateleira. A GE produz equipamentos de altíssima capacidade técnica e complexidade técnica também. Então, o investimento que foi feito aqui foi muito relevante porque a GE produz equipamentos personalizados. Foram comprados monitores que vai atuar em diversas áreas do hospital, né, desde setores de UTI a centro cirúrgico, ventiladores, que são os famosos ventiladores aí pulmonares que tanto ajudaram a população no advento da Covid. Foram comprados ventiladores de altíssima especificidade técnica e de capacidade técnica. E equipamentos de anestesia também, voltados para procedimentos cirúrgicos, suportar o paciente, durante o procedimento cirúrgico, bem como monitores também. E também materiais para a linha de neonatologia, berço aquecido especificamente. Da GE tem produtos focados ali no neurodesenvolvimento, do bebê. Então tem uma tradição muito forte também nesse segmento. E o porquê de implementar um serviço de hemodinâmica? O nosso objetivo é intervir e tentar salvar vidas,
Um serviço de hemodinâmica tem a capacidade hoje, nos estudos mais recentes, de reduzir mortalidade de 28% a 34% de mortalidade no paciente com síndrome coronariana aguda. O impacto disso na população, isso é a realidade de grandes centros, mas numa cidade como a nossa, esse resultado é muito maior, pela possibilidade de oferecer um tratamento mais rápido, mais hábil, reduzindo taxa de mortalidade, de novos infartos e diminuição, ajudando também na gestão hospitalar. Nossa sala foi pensada desde o princípio para atender os mais altos padrões exigidos nos serviços de hemodinâmica. As dimensões vão proporcionar o atendimento de todos os procedimentos que são inerentes a uma sala de hemodinâmica. Os procedimentos mais conhecidos é a angioplastia. Eu trouxe só um exemplo, algumas pessoas mais curiosas, de uma intervenção coronariana, de um paciente com síndrome coronariana aguda, e é visível, é perceptível a mudança e o que a gente pode proporcionar. A intenção do serviço de hemodinâmica, no final, é tentar aumentar o padrão de qualidade do atendimento cardiológico. Esse é o nosso objetivo. Mas a hemodinâmica ela não atende somente ao cateterismo e à angioplastia, né? A hemodinâmica tem a possibilidade de outros procedimentos, implante de marca-passo, implante de balão intraóptico, no suporte hemodinâmico, manometria esquerda e direita, e a gente vai implementar no nosso serviço também a cardiopatia estrutural. Hoje é o que se fala de hemodinâmica, cardiopatia estrutural, procedimentos que anteriormente eram realizados por abertura de uma toracotomia, hoje a gente faz por uma punção percutânea na perna, com troca de próteses valvares. A gente buscou, para poder atender a necessidade do que se transformou, né, o hospital, né, no alto padrão, a gente buscou equipamentos mais modernos, e posso dizer a vocês que o serviço que está sendo implementado de cardiologia intervencionista não deixa a desejar nenhum tipo de centro de maior complexidade. A vida passa, mas as sementes ficam, e as sementes que o Dr. Ramos deixou aqui em Eunápolis foram as melhores possíveis, e brotaram e vegetaram, como nós estamos vendo, através da grandiosa obra que estamos nesse instante presenciando. E eu, em parte, me sinto até um pouco orgulhoso em dizer que fomos nós os primeiros a estender o convite ao Dr. Ramos quando ele estava ainda saindo da faculdade, e o convidamos para vir trabalhar aqui conosco em Eunápolis. Assim que ele chegou, pude observar que se tratava de um exímio cirurgião. Depois de algum tempo, pegou mais prática, e aí pude observar agora que já se tratava de um excelente médico enterologista, médico do interior, que tem que fazer de tudo temos que fazer de tudo um pouco: anestesia, clínica médica, ortopedia, pediatria, e lá vai. Logo depois, o Dr. Ramos resolveu a se tornar autônomo e quis construir a sua própria clínica. Hipócrates, considerado o pai da medicina, que vivera na Grécia por volta do ano 397,
Hipócrates dizia certa vez que divinos opus estes sedarem dolorem, ou divinos opus dolorem sedarum estes, ou seja, divina obra exceder a dor. Esta, então, é a função dos médicos. Mas se pergunta, como os médicos poderiam, então, exercer essa função tão bem, se não dispunha dos recursos materiais para tanto? E agora, com a inauguração desta nova ala hospitalar, com a chegada desses novos aparelhos, inclusive esse que o doutor André terminou de dizer, ele disse que já encomendou na Holanda e já está próximo a chegar. Aí sim, as condições seriam favoráveis para se realizar aquilo que Hipócrates dizia da função do médico: divinos opus excedere dolore, divina obra exceder a dor. Mas é claro que para isso só nos resta agora se associar ao médico de todos os médicos, Jesus, que curou os leprosos, que fez os cegos enxergarem e os aleijados andarem. Então, ele por certo nos diria que quando inclemente te açoitarem os vendavais da sorte e não souberes onde reclinar a cabeça, recorre a mim. Eu sou aquele que sabe sufocar-te o pranto e estancar-te as lágrimas. E quando, um a um, te feneceiam os ideais mais belos e te sentires no auge do desespero, apela para mim. Eu sou a esperança que te rebustece a fé e que te acalenta o sonho. Esse é Jesus, que deveremos estar sempre a seu lado, hoje, agora e sempre. A homenagem deve ser feita em vida, não em morte, porque o morto não vai saber nada. E o doutor Darlan, quero dizer ao senhor, é com muito amor e carinho que te passa essa placa em nome de Ramos, porque ele disse que um dia ia dar este nome ao senhor, porque o senhor foi um pediatra que trabalhou muito aqui em Eunápolis e continua trabalhando, sem visar o financeiro. Isso eu te admiro demais. Dedicado àquelas crianças do regional, ele não abre mão. Eu acho isso a coisa mais linda que o senhor sempre fez, trabalhando no SUS e atendendo com todo amor e carinho. Que Deus te abençoe. Já lá se vão 34 anos aqui no Hospital Ramos e, com toda certeza, a dedicação que eu sempre tive, eu recebi da direção da família Ramos, o carinho e o incentivo. Desde que cheguei na Bahia, exatamente em Eunápolis, para trabalhar como médico, cirurgião geral, eu fui convidado pelo Dr. Ramos a trabalhar nesse hospital, fazer parte da equipe. Eu, Dr. Baltazar e outros colegas que estão aqui. E passamos por bons momentos aqui, momentos de alegria, momentos de sufoco. Era o hospital regional, na época não existia hospital de Porto Seguro. Então o hospital regional realmente era o hospital, naquele momento, na década de 80, era o Hospital José Ramos de Oliveira. Era um hospital realmente que atendia os pacientes do SUS e ele então abria as portas do hospital para todas as pessoas de todas as regiões, né? Não tinha um hospital em Tabela, Porto Seguro, Belmonte, Cabralha, ou seja, aqui nós fazíamos os atendimentos do SUS. Até que, como falou o Dr. Davi, com propriedade, veio a emancipação de Eunápolis, para lembrar que nessa época Eunápolis ainda não era cidade. Eunápolis era um maior povoado do mundo e não tinha realmente estruturação política. E Dr. Ramos, como deputado estadual, e não foi fácil, a luta foi muito grande, a persistência conseguiu emancipar.
eu me sinto orgulhoso que eu também votei na emancipação. Votei. E a história de José é muito interessante. Todo mundo conhece a história de José do Egito. E eu peguei um versículo da Bíblia que diz, em Isaías 41:20, para que todos saibam e compreendam e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e o Santo de Israel o criou. E eu pus a foto dele e eu orava para que Deus desse sabedoria a ele, fizesse dele um grande administrador como José do Egito. Não foi na escola, na faculdade que aprendeu, foi escola da vida, e com as dores que nós vivemos, meus filhos tiveram que crescer. Porque aos 12 anos, quando Ramos adoeceu, e eles tiveram que cuidar do pai junto comigo, dar banho, ajudar as filhas a fazer o cateterismo, a fazer todas as coisas que foi necessário. Quando chegou o ponto de Ramos passar pela diálise peritoneal, nós tivemos que aprender a fazer a diálise peritoneal em casa. Então, meus filhos foram treinados na dor. E Deus tem nos honrado. Hoje a palavra que eu tenho para deixar aqui é gratidão. E essa gratidão eu quero voltar lá ao ano de 1979, que foi a primeira inauguração do Hospital Ramos na figura do meu pai. E a quem eu tenho a agradecer. E foi aquela pessoa que realmente eu me espelhei. Eu sempre disse a ele, eu vou caminhar, por mais que às vezes você não acredite, eu vou trilhar e caminhar exatamente os seus passos, porque eles deram certo. Então lá em 79 ele acreditou nesse hospital e fez um projeto naquele tempo no papel manteiga. Então lá em 81 ele pensou o hospital na estrutura de hoje, porque a adaptação e reforço que nós fizemos estrutural no hospital foram mínimas, as intervenções. E foi feito um estudo para comprovar o que ele sempre disse, você pode subir até 4 pavimentos. Então vocês imaginem a inteligência e a visão que ele teve em 1979. A Regiane, que é a arquiteta aqui do hospital, ela entende que isso aqui é uma construção tipo. Então, o que é isso? A gente só pode fazer em cima exatamente o que está embaixo. Então, você imagine o que eu fiz aqui, tudo exatamente o que foi projetado lá no ano de 1979. Então, essa pessoa e a Deus é que eu tenho a dizer que é gratidão. Alguns dizem, o Dr. Ramos, você fez, você aconteceu, de forma nenhuma. Toda a ferramenta para que pudesse executar e chegar ao dia de hoje partiu primeiramente dele. Alguns dizem sobre isso, você é empreendedor, você tem visão, votou melhor. Na época, lá em 79, ele também fez a mesma coisa. Por isso que eu disse que eu estou trilhando o mesmo passo que ele. No futuro, alguém poderá dizer exatamente a mesma coisa sobre mim. Porque a luminária bonita de hoje, daqui 100 anos, não será. Então, naquela época, ele botou os melhores vasos. Aqueles revestimentos de parede colorido que a gente acha que só serve para museu, era o que tinha na época. Então ele fez exatamente o que eu fiz agora, o melhor para aquela época. Então a minha gratidão hoje é exatamente por isso, pela criação, pela forma que ele conduziu a nossa vida, mostrando que só se conquista as coisas através do trabalho. O dinheiro ele é fácil de gastar, mas é difícil de conquistar. E mostrou que vale a pena ser honesto. Então, sempre trabalhei desta forma aqui no hospital, da forma honesta, apesar das dificuldades, e gostaria aqui de deixar de público as minhas desculpas a alguns colaboradores, a Vívia, a Regina, a minha mãe, a Caroline, porque não foram fáceis esses 3 anos e 8 meses. E agradecer a vocês por terem acreditado e comprado esse projeto, e ter deixado realmente eu fazer da forma que vocês viram e ter me ajudado, ter me apoiado. As dificuldades, os momentos de nervoso, de dor, que não foram fáceis. Passamos uma pandemia e tivemos uma redução, porque ainda não tínhamos a UTI funcionando em torno de 60% no movimento do hospital.
Então foram anos difíceis, mas elas estiveram do meu lado, me apoiaram. A todos vocês que realmente fazem parte disso aqui, por terem entregue e confiado todo esse patrimônio, toda essa herança que meu pai sempre disse, sozinho você não é ninguém, juntos vocês são grandes. Então, muito obrigado a todos vocês. E eu dei o meu melhor nesses 10 anos aqui no hospital. Tentei mostrar que Eunápolis pode ser grande, que Eunápolis é grande e trazer realmente a referência da saúde para dentro do nosso município. Era Itabuna, pulou para Teixeira, deu um pulo por cima de Eunápolis e nós vamos trazer ela com certeza agora e teremos, faremos história no extremo sul da Bahia como a melhor medicina do extremo sul da Bahia.